Olá, vamos à gravação do comentário de rádio nesse 1º de maio, sexta-feira. Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se. Mais de 6.000 pessoas estão se inscrevendo em média a cada dia. Deve haver algum motivo. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom dia. Hoje é 1º de maio, imagina, feriado, né? Tá tudo parado. É uma ironia dizer que hoje é um feriado, né? Eu lembro nos tempos de Getúlio Vargas, ditador Getúlio Vargas, em que havia o Círculo Operário. E Getúlio fazia grandes discursos no estádio de São Januário, do Vasco da Gama, que era o maior estádio do Rio de Janeiro naquela época, né? E o que mantinha Getúlio era esse movimento trabalhista, né? Depois terminou a guerra, os militares o depuseram e ele voltou pelo voto. Em 1950, acabou se suicidando em 24 de agosto de 54, depois de estripulias envolvendo o seu corpo de segurança, né? Naquele tempo, segurança eram pessoas da confiança do presidente, não tinha nada a ver com as Forças Armadas e as polícias como é hoje, né? Bom, começou em 1886 com uma greve, a greve foi combatida a tiros em Chicago e aí decidiu-se comemorar esse 1º de maio como Dia do Trabalhador, homenagem a quem trabalha, né? Outro dia, dia 29, né, eu falei sobre a libertação dos campos de prisioneiros na Alemanha. Nos portões estava escrito, né, o trabalho liberta. Mas o trabalho que liberta é o trabalho livre, né? E hoje no Brasil a gente vê tanta gente precisando trabalhar, querendo trabalhar e sem poder, né? É o registro que eu faço hoje. Em homenagem a esses que hoje estão chamando de invisíveis, mais de 50 milhões de brasileiros que trabalham de manhã para garantir o almoço e o jantar de seus filhos. Bom, vamos à política. O presidente Bolsonaro repetiu que não engole a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que o impediu, com uma liminar, atendendo ao PDT, de nomear o delegado Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal, né? O ministro Alexandre de Moraes alega que tem que ter impessoalidade e o delegado é amigo do presidente e de seus filhos, né? O delegado e o presidente nem se conheciam até o dia em que o presidente foi eleito no 2º turno e o delegado foi designado como um dos brilhantes delegados da Polícia Federal para fazer a segurança do recém-eleito presidente. E aí passou a acompanhá-lo 24 horas por dia, né? Ou quase isso. O presidente disse que só não dormia com ele, mas tomava café da manhã com ele e formou-se aí uma amizade, né? Aí, se a amizade prejudica, então como é que o ministro Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Michel Temer, seu amigo, né, para ser ministro do Supremo, né? Como é que Gilmar Mendes foi indicado por Fernando Henrique quando trabalhava com ele no Palácio do Planalto, era inclusive advogado-geral da União, né? Como é que Dias Toffoli, amigo de Lula, foi indicado por Lula, né, sendo inclusive advogado do PT, para o Supremo? Como é que o primo de Collor de Mello, o ministro Marco Aurélio de Mello, foi indicado para o Supremo, né? Então, as coisas são meio estranhas, né? É muito mais aceitável, no mesmo poder, alguém indicar um servidor de carreira para fazer o seu trabalho, né, do que indicar um companheiro para ser supremo ministro, supremo juiz, né, juiz supremo no outro poder, né, sendo que a Constituição ainda fala, no artigo 2º, o artigo 2º é hiper cláusula pétrea, diz que são 3 poderes independentes e harmônicos. Independentes. Aí a gente vê, por exemplo, um juiz substituto em Sobral, no Ceará, impedir que o presidente nomeie o presidente da Fundação Palmares. Isso foi derrubado depois no Tribunal Superior. Mas está essa mistura esquisita, né? Eu digo o seguinte, olha, se o presidente nomear um ministro cachaceiro e vigarista, né, ainda assim não se pode impedir.
Agora, se ele aparece bêbado no ministério e continua fazendo vigarice, aí entra-se com um pedido de responsabilidade do presidente que nomeou o sujeito que não devia, né? Ou o presidente deu um voto de confiança para ele e tem que imediatamente demiti-lo, ou se torna responsável pelos atos desse ministro cachaceiro e vigarista, né? É assim que funciona a separação de poderes, a independência entre poderes. O presidente vai insistir nessa história porque ele acha que está se fazendo uma injustiça. E sabe o pior? O pior da injustiça é que, com esse ato, o ministro Alexandre de Moraes pressupõe que haja uma associação com intuito de delinquir entre o presidente e o delegado. É isso que a gente pode inferir dessa decisão, né? Parece que é uma bola de cristal dizendo, olha, eles vão praticar alguma coisa criminosa, né? E isso é muito grave, né? É hora de a gente pensar sobre essas coisas aí que acontecem no nosso país. De Brasília, Alexandre Garcia.